Olá, meus irmãos, boa noite. Vos saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão por estar mais uma vez na vossa companhia por meio deste veículo de comunicação e podendo pensar com vocês um pouco na palavra do nosso Deus. E o nosso texto nessa ocasião para refletirmos se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 35 a 39, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso foi que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos a Ti pela porção da Tua palavra lida, pela liberdade e o acesso que temos à mesma, e pedimos agora, Senhor, a Tua direção, a iluminação por meio do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Abençoe-nos por meio desta exposição. Assim oramos, pedindo e agradecidos em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma admiração muito grande para a forma como o evangelista Marcos ele descreve o ministério de Jesus. O evangelista Marcos ele descreve com uma dinâmica e uma intensidade muito grande a forma como Jesus realizou o seu ministério. De maneira que, uma vez que Jesus é o modelo para o nosso exercício missionário, para a nossa ação evangelística, nós devemos pensar nessa perspectiva de que o reino de Deus, ele exige dos seus trabalhadores uma preocupação e um esforço, uma dedicação para levarmos adiante a proclamação do evangelho do reino de Deus. Por exemplo, no evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo 12, o Senhor ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por que eu estou lendo esse texto? Por que eu estou pensando nessa perspectiva? Porque o reino de Deus, irmãos, ele exige de nós uma dedicação e um esforço para que nós possamos levar adiante. Se nós fizermos, usando um linguajar popular, corpo mole, nós não vamos levar adiante o evangelho do Senhor na proporção como devemos fazer. Então, por isso, nós devemos pensar nessa perspectiva, olhar para Jesus e nos preocupar em exercer um ministério de forma prudente, de forma profícua, para que a nossa ação missionária ela seja produtiva e possa glorificar o nome do Senhor e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Falando desta maneira, eu quero convidar você para nós pensarmos um pouco sobre esse texto de Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39, que é o texto que nós lemos, sobre o seguinte tema: é necessário equilíbrio para sermos produtivos na nossa ação missionária. Vou repetir. É necessário equilíbrio para sermos produtivos na nossa ação missionária. Ou na nossa missão. Por que eu estou destacando este tema? Porque, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós cedemos à tentação de darmos prioridade ou considerarmos importante prioritariamente alguns elementos relacionados à nossa ação missionária que em determinados momentos eles não são prioridade. Então nós precisamos partir daquilo que é prioritário, daquilo que é principal. E os outros elementos eles devem vir agregado, acompanhado, como uma possibilidade, com a possibilidade de facilitar a proclamação do Evangelho. Se nós fizermos uma inversão de valores, nós poderemos não ser produtivo o quanto deveríamos ser na nossa ação missionária. Pensando nisso, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a partir desse texto, que elementos nós podemos descrever como prioridade para a proclamação do Evangelho ou para a nossa ação missionária? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro requisito para uma missão equilibrada e produtiva é necessário ou consiste na comunhão e dependência de Deus. Quando nós olhamos para o texto que lemos, no versículo número 35, a palavra do Senhor diz que Jesus, alta madrugada, ele levantou-se e foi para um lugar deserto orar. Tudo bem, parece ser algo simples, alguém que se levanta de madrugada e vai orar, vai falar com Deus, num lugar reservado. Parece algo natural, algo normal. Mas não é, irmãos, quando nós olhamos para o contexto dessa passagem,
Jesus ele teve um dia atípico, digamos assim, se é que podemos dizer. Foi o primeiro dia do ministério de Jesus. Depois que Jesus saiu do deserto, passou pela tentação de Satanás, venceu a tentação e veio para a Galiléia para exercer o seu ministério, então Jesus ele continuou. A partir do versículo 16, 17 desse texto, nós vemos Jesus começando a proclamar o evangelho na Galiléia. Diante daquilo que Jesus fez nesse dia de trabalho, Jesus curou pessoas enfermas, Jesus expeliu demônios, Jesus ensinou na sinagoga, Jesus curou a sogra de Pedro. Quando chegou a noite, Jesus foi para Cafarnaum, para a casa de Pedro. E lá em Cafarnaum, alta madrugada, Jesus então ele levantou-se e foi orar. Quando Pedro levantou-se e ele viu que Jesus não estava ali, então ele preocupou-se e ele saiu à procura de Jesus. Quando ele encontrou Jesus, juntamente com os demais colegas que estavam procurando Jesus, colegas de Pedro, então Pedro disse: Senhor, todos te buscam. Mas Jesus deu uma resposta um tanto ou quanto não de acordo com aquilo que Pedro esperava no momento, porque provavelmente havia pessoas já esperando Jesus na porta de Pedro para Jesus dar continuidade naquela sequência de operação de milagres, de exorcismo e coisas dessa natureza. Mas só que Jesus ele deu uma resposta para Pedro dizendo: olha, vamos para outras regiões, vamos para outras cidades para pregar o evangelho, porque para isso foi que eu vim. Mas veja que antes, o que eu quero destacar aqui é que Jesus ele estava orando. Jesus teve um dia muito intenso de trabalho, no seu primeiro dia de ministério. Quando chegou a noite, Jesus estava, humanamente falando, digamos assim, precisando de um repouso e de um descanso. Mas mesmo assim, Jesus ele levantou-se, deixou seus companheiros ali na casa, no recinto onde eles estavam, e Jesus foi orar. O que isso implica dizer, irmãos? Implica dizer que para termos uma atividade produtiva na nossa missão, nós precisamos, em primeiro lugar, centrar a nossa atividade na comunhão com Deus através de uma vida de oração e de dependência da providência de Deus. Jesus poderia ficar maravilhado com aquela situação, a multidão seguindo ele, por conta daquilo que ele havia feito. Isso para ele podia bastar e ele continuar fazendo milagres e a população, a popularidade dele continua aumentando. Mas Jesus, ele não deixava ser levado pela popularidade das pessoas, mas sim pela sua comunhão com Deus. Esse é um primeiro requisito para nós exercermos de forma produtiva a nossa ação missionária neste mundo. Mas em segundo lugar, para nós termos o segundo requisito para uma missão equilibrada e produtiva, é necessário, irmãos, nós priorizarmos a pregação do Evangelho. Primeiro, Jesus, ele orou. Ele estava orando alta madrugada, mesmo depois de ele ter tido um dia de trabalho muito popular e ter atraído a atenção de muita gente. Mas Jesus, ele não se impressionou com isso. E o que é interessante agora é, aquela multidão que estava seguindo Jesus naqueles primeiros dias do ministério de Jesus, eles estavam seguindo por quê? Porque Jesus estava realizando milagres. Jesus estava atendendo às necessidades imediatas, cotidianas daquelas pessoas. Por conta disso, diante da necessidade, as necessidades supridas, então o comentário, o noticiário correu e mais pessoas aproximaram-se de Jesus. Mas Jesus, ele mostra algo interessante para Pedro, para os discípulos e também para a sua igreja. A prioridade não é o ativismo, a prioridade não é satisfazer as necessidades imediatas das pessoas, mas a prioridade é pregar o Evangelho, porque essa é a principal necessidade que o homem tem, de reconciliar-se com Deus, ou ser reconciliado com Deus, da sua condição de pecador, sendo justificado por meio de Cristo Jesus. E como é que isso acontece? Acontece por meio da pregação do Evangelho, que desperta a fé no coração dos eleitos, e esses, por meio da fé salvadora que o Espírito Santo coloca em seus corações, estes aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então veja que Jesus, primeiro, ele ora. Segundo, Jesus ele dá prioridade à pregação do Evangelho. Mas em terceiro lugar, irmãos, tem um outro elemento que nós não podemos desassociar da proclamação missionária do Evangelho, da proclamação missionária da igreja, ou da ação missionária da igreja, que ele não pode ser dissociado, que é a ação social. O Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho, a missão da igreja, ela deve estar fundamentada nesses pilares. Primeiro, na comunhão com Deus, através de uma vida de oração. Segundo, a principal missão da igreja é proclamar o Evangelho. Pensando nessa questão de atividade, de afazeres.
Claro, como diz a confissão de fé, né, o breve catecismo, o principal propósito do homem é glorificar a Deus. Agora, pensando aqui nessa questão de ação missionária, então, o segundo requisito que nós podemos descrever aqui nesse texto é que a igreja ela precisa se preocupar prioritariamente com a pregação do Evangelho. As outras coisas são agregados, são servos para a proclamação da palavra. Então, em primeiro lugar, comunhão com Deus e dependência de Deus. Segundo lugar, prioridade na pregação do Evangelho, independente do que aconteça. Se as pessoas são atraídas ou não, é prioridade pregar o genuíno Evangelho. Mas em terceiro lugar, irmãos, o terceiro requisito para uma ação missionária produtiva consiste na compaixão por todos os homens na sua totalidade. E aí eu quero chamar a nossa atenção porque o nosso desafio nesta noite é pensarmos um pouco sobre a obra missionária e a ação social. Então a obra missionária ela está intrinsecamente ligada com a ação social. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não se preocupa com o homem apenas com a parte espiritual. Deus ele se importa com o homem na sua totalidade. O reverendo Abinaildo ele tem nos lembrado isso constantemente sobre o Pacto de Lausanne, né? E está escrito lá no muro da igreja de Vila Moraes para que nós possamos fixar isso na nossa mente. É o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Ou seja, quando nós olhamos para isso, irmãos, isso é uma verdade inconfundível no evangelho. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver Jesus, ele preocupado não somente com a pregação do evangelho, prioritariamente a pregação do evangelho, porque ele diz, para isso foi que eu vim, mas também a ação social. Porque veja que o texto diz que depois que Jesus saiu daquele ambiente ali da companhia de Pedro, da Galileia, da casa de Pedro e Cafarnaum, ele foi por toda a Galileia e por outras regiões pregando o evangelho, ensinando o evangelho, e ele continuou expelindo demônios, ele continuou curando enfermos, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele alimentou multidão, ou seja, Jesus continuou exercendo o seu ministério, pregando o evangelho e continuou fazendo ação social. Isso quer dizer, meus irmãos, que a missão da igreja, ela deve estar alicerçada, sim, primeiramente, na comunhão com Deus, vida de oração. Em segundo lugar, prioritariamente pregar o evangelho. E em terceiro lugar, não podemos dissociar a pregação, não devemos dissociar a ação social, nos importar com o homem na sua totalidade diante das suas necessidades. Não foi assim que Jesus fez. Ou seja, Jesus, ele continuou cuidando do homem na sua totalidade. Jesus continuou se preocupando com a parte imaterial do homem, a alma, a salvação do homem, mas também com as necessidades materiais e físicas. Que Deus nos abençoe e que Ele nos desperte para que tenhamos uma vida missionária produtiva nesses termos, baseada, fundamentada nesses termos que eu tenho compartilhado nesta ocasião, que nós temos pensado neste momento. Que Deus nos abençoe e nos agracie com a disposição de sermos dinâmicos e sermos prudentes com relação à nossa ação missionária neste mundo. Um forte abraço, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.